Oi galera, ou seria melhor dizer Minasan Konnichiwa. Bom, nesse clima de Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, nós preparamos mais um vídeo especial. Dessa vez, te convidamos a conhecer um pouco mais sobre os Jogos Paralímpicos. Mas fiquem tranquilos, pois aqui no canal Educação Física da gente, vocês não precisam falar japonês para curtir nosso vídeo de hoje. Preparamos um material cheio de conhecimentos para que possamos juntos estudar, aprender e compartilhar. Preparados? Então, Saikō! Para começo de conversa, precisamos entender que o esporte adaptado representa um universo de atividades esportivas direcionadas à pessoa com deficiência, ou com qualquer tipo de característica que precise de adaptações em suas práticas. Já o esporte paralímpico consiste em um tipo de prática esportiva vivenciada em um ambiente mais restrito, ao envolver apenas as modalidades dos Jogos Paralímpicos e ser acessível somente a pessoas que se enquadrem em seus critérios de classificação e desigualdade. A palavra paralímpicos deriva originalmente do prefixo grego para, de paraplegia, na junção com o adjetivo olímpico. Porém, desde 2011, o Comitê Paralímpico Internacional passou a utilizar a nomenclatura paralímpico, considerando a inclusão de outros tipos de deficiência e que os Jogos ocorrem paralelamente aos Jogos Olímpicos. Nesse contexto, a nova nomenclatura foi representada pelos termos paralelo e olímpico. O esporte paralímpico se manifesta não apenas nos Jogos Paralímpicos, mas também em eventos organizados pelo Comitê Paralímpico Internacional e comitês, confederações e federações vinculados a ele. Envolve atletas com deficiência intelectual, visual ou física e se manifesta em práticas esportivas em diferentes níveis de desempenho e ambientes, na escola, no lazer e no alto rendimento. Os Jogos Paralímpicos são o principal evento esportivo para pessoas com deficiência na sociedade globalizada. Embora não envolvam sujeitos com todos os tipos de deficiência, assim como todas as possibilidades de práticas esportivas adaptadas, contam com a elite mundial dos atletas paralímpicos. Atualmente, tanto os Jogos de Verão como os de Inverno ocorrem de 4 em 4 anos na mesma cidade-sede dos Jogos Olímpicos. São realizados 2 semanas após o término destes, utilizando as mesmas instalações e locais, apresentando algumas modalidades esportivas similares. Os Jogos Paralímpicos caracterizam-se como um cenário de prática esportiva de alto rendimento. Os paratletas participantes buscam o melhor desempenho atlético possível, tendo a vitória e o reconhecimento esportivo como principais objetivos. Para participar desses jogos, é preciso que o paratleta seja elegível às disputas, dentro das normas específicas de cada modalidade, e alcance um nível ou índice de desempenho esportivo conforme indicado pelo Comitê Paralímpico Internacional. Os primeiros passos do esporte para pessoas com deficiência foram dados no final do século XIX, primeiramente envolvendo o trabalho de ativistas da comunidade surda que fundaram em Berlim, em 1888, o Sportclub for the Deaf. Em 1924, federações semelhantes já haviam surgido na Bélgica, Tchecoslováquia, França, Reino Unido, Holanda e Polônia. Essas federações enviaram 140 atletas a Paris nessa mesma data para participarem dos primeiros Jogos Internacionais do Silêncio, que marcaram o nascimento dos Jogos Mundiais para os Surdos, que mais tarde seriam reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional, como as Olimpíadas dos Surdos. Esse movimento foi importante, pois deu o pontapé inicial para o esporte de alto rendimento para pessoas com deficiência. Depois da Segunda Guerra Mundial, por conta do vasto conhecimento médico e desenvolvimento de novas tecnologias, foram lançadas as primeiras sementes do que viriam a ser os Jogos Paralímpicos. O governo britânico, preocupado com a necessidade de melhorar e enfatizar a reabilitação e com o aumento do número de lesionados no pós-guerra, criou em 1944 o Centro de Lesionados Medulares, no Hospital de Stoke Mandeville. Ludwig Guttmann, então o diretor do centro, introduziu as práticas esportivas como parte da reabilitação dos pacientes e é visto por muitos como o Barão de Coubertin dos Jogos Paralímpicos.
O esporte como reabilitação e recreação então cresceu e Gutmann promoveu em 1948 o primeiro Stoke Mandeville Games, que aconteceu nos jardins do hospital, reunindo 16 atletas, sendo 14 homens e 2 mulheres, com lesão medular e que competiram em tiro com arco. A partir dessa primeira edição, o evento passou a ter periodicidade anual. Em 1949, reuniu um número ainda maior de competidores e já nessa edição, Gutmann expressou o desejo de que os Jogos se internacionalizassem e adquirissem fama semelhante à dos Jogos Olímpicos. A internacionalização veio logo a seguir, em 1952, quando os Jogos receberam atletas holandeses competindo em sinuca, dardo, tênis de mesa, além do tiro com arco. Em 1953, Finlândia, França, Israel e Canadá também enviaram equipes para o evento. Em 1955, os Estados Unidos tiveram sua primeira participação, seguidos pela Austrália, em 1957. Gradualmente, o evento deixou de ser voltado para os pacientes ou pessoas que passavam por processos de reabilitação. Em 1959, como resposta à demanda por maior financiamento e organização internacional, foi criado o Comitê Internacional dos Jogos de Stoke Mandeville, que ficou responsável pela organização dos Jogos até 1972. E você, está gostando do vídeo de hoje? Diz aqui nos comentários se na sua escola há para-atletas que participam de jogos escolares. No final dos anos de 1950, chegou ao Brasil a prática desportiva entre pessoas com deficiência pelas mãos de Robson Sampaio de Almeida e Sérgio Delgrande, que tinham deficiência física. Ao retornarem dos Estados Unidos após reabilitação em 1958, tendo tomado contato com o esporte para deficientes nos hospitais em que se reabilitavam, trouxeram a ideia para o Brasil. Em São Paulo, Delgrande fundou o Clube dos Paraplégicos em 23 de julho de 1958, enquanto Robson Sampaio fundou em 1º de abril de 1958 o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro. Formaram-se assim as duas primeiras equipes esportivas de basquetebol sobre rodas do Brasil. Como instituição máxima do movimento paralímpico mundial, o Comitê Paralímpico Internacional é responsável pela organização e execução dos Jogos Paralímpicos de verão e de inverno, das competições multideficiências, como os campeonatos mundiais e que estimulassem o desenvolvimento do paradesporto ao redor do mundo. O Brasil é representado oficialmente junto a ele pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Nesse pouco tempo de vida e atividades, o Comitê Paralímpico Internacional vem trabalhando duramente na promoção e na ampliação do movimento paralímpico em todo o mundo e tem conseguido avançar na consolidação, no reconhecimento e no respeito da comunidade esportiva internacional em relação ao esporte das pessoas com deficiência. Com o crescimento do evento esportivo, a edição de 1960 aconteceu em Roma, mesma sede dos Jogos Olímpicos, e reuniu 400 atletas cadeirantes de 23 países. 4 anos depois de sua edição inaugural, os Jogos Paralímpicos, que só receberam esse nome nessa edição de 1964, aconteceram em Tóquio, novamente na mesma sede dos Jogos Olímpicos. Assim, a expectativa era de que a edição seguinte teria lugar na cidade do México. Porém, não foi o que aconteceu e os Jogos foram transferidos para Tel Aviv, pois além do temor de que as pessoas com lesão medular não sobrevivessem à altitude, a cidade mexicana carecia de assistência e serviços para pessoas com deficiência. Em 1972, Heidelberg, na Alemanha, foi sede das Paralimpíadas, enquanto Munique recebeu os Jogos Olímpicos. Algo semelhante aconteceu em 1976. Enquanto a cidade canadense de Montreal foi a sede das Olimpíadas, Toronto sediou os Jogos e, pela primeira vez, incluíam pessoas com deficiência visual e amputados. Em Anaheim, 1980, foi a vez dos atletas com paralisia cerebral debutarem. O evento paradesportivo aconteceu na Holanda, ao contrário dos Jogos Olímpicos, que tiveram sede em Moscou, porque o governo soviético considerou que, por não oferecer esporte para pessoas com deficiência, seria inapropriado receber os Jogos. Em 1984, o evento deveria ser sediado pela Universidade de Illinois. No entanto, o comitê organizador havia se preparado para receber apenas as modalidades que envolviam cadeirantes.
Assim, os eventos que incluíam atletas com paralisia cerebral, amputação e deficiência visual foram transferidos para Nova York. Mesmo com a mudança, os organizadores oficiais, alegando problemas financeiros e dificuldades na organização, acabaram por cancelar os jogos. A edição de 1984 teve duas sedes, Nova York e Stoke Mandeville. Esses foram os primeiros jogos oficialmente reconhecidos pelo Comitê Olímpico Internacional como Paralímpicos. O paradesporto se expandiu, gerando a necessidade da criação de novas organizações internacionais. Assim, em 1982, foi criado o Comitê Coordenador Internacional, que reuniu outras instituições e deu pela primeira vez uma voz única ao esporte para pessoas com deficiência. Além disso, foi capaz de desenvolver uma relação mais clara e direta com o Comitê Olímpico Internacional e os comitês organizadores dos Jogos Olímpicos. Em meio ao novo debate, os Jogos de Seul, em 1988, foram considerados o marco dos Jogos Paralímpicos modernos e foram os primeiros sob a coordenação do Comitê Coordenador Internacional. O evento, além de ter sido a mesma sede dos Jogos Olímpicos, utilizou os mesmos locais de competição, o que representou uma linha divisória entre o esporte como reabilitação e o esporte de alto rendimento. A partir dessa data, comissão técnica e atletas se profissionalizaram ainda mais, houve maior atenção midiática e ampliação de patrocínios. Em 1989, os Jogos entraram em sua última fase evolutiva com a instituição do Comitê Paralímpico Internacional, que agregou 162 comitês paralímpicos nacionais, 5 organizações regionais e 4 federações internacionais especializadas em um tipo de deficiência, sendo desde 1992 a única coordenadora dos Jogos Paralímpicos, reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. A partir dos Jogos de 1992, sediados em Barcelona, as Paralimpíadas passaram a ter suas próprias cerimônias de abertura e encerramento. O número de espectadores aumentou, bem como a cobertura midiática. Passaram a ser levadas importantes questões sobre como as cidades-sede encaravam as questões referentes à deficiência. A Grécia, por exemplo, cuja cidade de Atenas foi anfitriã do evento, tinha pouca tradição no esporte adaptado. Com a preparação para os Jogos, a cidade desenvolveu infraestruturas acessíveis que poderiam ser utilizadas nos treinamentos dos atletas gregos. E assim encerramos nosso vídeo de hoje, ampliando os nossos conhecimentos sobre os Jogos Paralímpicos. E você, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E aí, gostou? Compartilhe esse vídeo com todo mundo da sua escola, ok? Valeu, pessoal! Obrigado pela sua audiência e até a próxima!